Todos acharam? Amém. Versículo 3. Então, lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai à busca da que se perdeu até a encontrá-la, achando-a põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu quando um pecador se arrepende, do que por 99 que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma e não acende a candeia e vai à casa, e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas, bem coisa de mulher fazer isso, e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos, porque achei a dracma que eu tinha perdido, e eu vos afirmo, de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe, e eles lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar uma necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, aleluia, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, glória ao nome de Jesus, e ele, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e contra ti, eu já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse-lhe aos servos: trazei depressa a melhor roupa, e o vestiu, e pondo-lhe um anel no dedo e a sandália nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido, foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltado, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, sair. Porém o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos de si, sem jamais transgredir. Aleluia. Xarabacai arabassou. Isso você falar: transgredi uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, aleluia, sequer para alegrar-me. Eu preciso de um copo d'água, não gelado, por favor, porque aqui só tem gelado. Eu preciso, você pega aí, por favor. Sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vim, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretriz, tu mandaste matar esse novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós nos alegrássemos e nos regozijássemos,
porque esse teu irmão estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Espírito Santo, muito obrigado pela tua palavra. Conduz na palavra revelada, a palavra iluminada ao coração da tua igreja. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te chamamos. Vem cá e pega eu. Aleluia. Amém. Pessoas, respostas de Deus para a nossa geração. É um pouco disso que eu quero ministrar acerca do que Deus tem ministrado e revelado ao meu coração. É muito importante eu saber que quando eu estou ministrando para a liderança e quando eu estou ministrando para um lugar onde pessoas se reúnem no feriado de manhã, pessoas podiam estar dormindo em suas casas, mas vieram buscar aqui mais o Senhor. Eu posso ver aqui muitos rostos novinhos aqui e por mais que a espada que eu vou liberar nessa manhã ela seja muito pesada e difícil a compreensão para alguns, eu quero que tu receba isso no teu espírito. Por quê? Porque você não é um miojo, um produto fast food, uma sopa boa, daquela que a gente coloca, abre, coloca no quente, mistura e 3 minutos está pronto. Deus ele não está preocupado em quanto tempo você vai ser usado por Ele. Deus não está preocupado com isso. Deus está mais preocupado com quem você vai ser do que o que você vai fazer. Aleluia. A igreja nós nunca falamos tão bem de liderança. Nós nunca ensinamos pessoas, governar outras pessoas tão bem como a igreja do século XXI. Só que nós perdemos uma coisa. Nós ensinamos as pessoas lideranças, estratégias, 21 leis, 12 formas, 7 semanas. E esquecemos de dizer para as nossas ovelhas, para eles tirar o nome dele do SPC. E a Bíblia diz que quem não sabe administrar, quem não sabe governar, quem não sabe ser homem de Deus dentro da sua casa, que não vai cuidar das coisas de Deus enquanto ele não se acertar lá. Amém? É muito importante eu saber que eu não estou diante de mulas, eu estou diante de ovelhas. Porque certa vez Samuel foi a Bíblia Sagrada, ela me atesta que Samuel foi um dos melhores reis, sabe? Foi um dos melhores legisladores de Israel. E a Bíblia diz que quando Samuel foi passar o trono para os seus filhos, segundo Samuel capítulo 8, o povo diz: não, Samuel, você é um cara muito legal, nós gostamos muito de você, você é um bom governador, você é um bom legislador, você é o autor de leis que beneficiaram o nosso povo, mas, porém, entretanto, todavia, nós não gostamos dos seus filhos. Nós não queremos dar continuidade a isso, porque nós não vemos a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, o governo de Deus, o legado de Deus, que nós vemos na sua pessoa, na pessoa de seus filhos. Então Samuel era um bom governador, mas não foi um bom pai. Então o que acontece? Saul estava apacentando suas mulas. E certo dia
Saul pega suas mulas e vai bater na casa de Samuel sem saber. E a Bíblia diz que Deus falou para Samuel: é desse quem eu tenho te falado, unge ele rei, pastor de mula. Por quê? Porque, querido, a igreja ela não pode andar alinhado com o povo, a igreja ela tem que andar alinhado com o céu. E o povo, querido, eles sempre vão querer um rei. Eles sempre vão querer um rei, sabe por quê? Porque ninguém quer ser que nem Moisés, que foi em Êxodo capítulo 17, subiu ao monte e mandou os seus filhos para a guerra. Ninguém quer subir ao monte, eles querem que nós subamos para eles. Ninguém quer ir e subir primeiro. Ninguém quer ser pioneiro de uma visão. Por quê? Porque uma mastigadinha é muito fácil, querido. O fast food gospel, uma visão implantada. Eu estou com o sonho de abrir igreja em Florianópolis. Eu nunca li tanto como eu tenho lido. Então, eu prego na igreja. E aí, eu tenho uma roda aí de pastores aí, uns quase 200 pastores. Eu podia pegar uma visão que está dando certo, um método, ir lá, ler e aplicar, e está tudo certo. Vocês não acham que era mais fácil eu fazer isso? Era muito mais fácil, querido. Não, mas a Florianópolis existem as suas mazelas, existem as suas peculiaridades, existem demônios, existem potestades espirituais, e alguém que não dobra o seu joelho e não sobe ao Monte Santo do Senhor e não permanece naquele lugar e não consegue visualizar a mazela de uma cidade, de uma população, não vai nunca entender o reino de Deus. Então essa pessoa vai lá, pega qualquer livrinho do G12 aí que está tudo mastigadinho e aplica lá. Ah, e as pessoas dizem: mas dá certo. Dá certo, mas não é certo. O dar certo não significa que é certo. A igreja não tem que fazer o que dá certo, a igreja tem que fazer o que é certo. Se Jesus tivesse adorado a Satanás em Mateus capítulo 4, Satanás poderia dar todos aqueles reinos para Jesus e não daria certo? E seria certo? E Deus não vai fazer nada nessa geração. Nada, nada, nada. Quando eu digo nada, é nada. Se a igreja não se envolver com pessoas. Diga comigo: pessoas. A resposta de Deus para essa geração. Lucas capítulo 15. Jesus ele propõe 3 parábolas. E eu já vou voltar lá em Saul. Eu sei que eu deixei um ponto de interrogação na cabeça de vocês, mas eu já vou chegar lá. Jesus ele propõe 3 parábolas. E eu queria discernir isso para o corpo de Cristo, porque essas 3 parábolas Jesus está nos ensinando a lidar com pessoas. Eu havia conversado com o pastor Emerson na casa dele, nós chegamos à conclusão que a minha vida é muito mais legal do que a dele. Porque os crentes da igreja dele é uma tribulação abençoada. Sabe? Aquela tribulação abençoada. Eu fiquei lá uns dias, foi muito querido, muito legal. Muito obrigado para o pastor Emerson por ter me levado lá. Quero sempre voltar e servir o corpo de Cristo lá. Mas, querido, não é qualquer um que tem o chamado pastoral, que abandona um emprego, tinha dinheiro, vai cuidar de gente. Aí tem aquela ovelha que liga 10 vezes para falar o mesmo problema. Ó, pastor, olha por mim que eu estou enxaqueca, eu estou com enxaqueca. Aí daqui a pouco
pastor, não, eu acho que é dor de cabeça. Aí eu vou para a hora da tarde, não, eu acho que é febre, pastor. Misericórdia, o diabo está endemoniado. E Jesus, ele começa a ministrar sobre o pastor. Então, fale comigo, pastor. Fale comigo, eu amo meu pastor. Eu também amo meu pastor, aquele lindo. E Jesus, ele começa nos propondo uma parábola, dizendo qual é o pastor. Quando ele está dizendo qual é o pastor, ele está dizendo qual é um coração pastoral que tem 99 ovelhas aqui e aquela uma que está faltando. Ele deixa essas 99 reunidas, dizendo glória ao teu nome em toda a terra, e sai e vai lá e tira da boca de Satanás, e tira lá do tráfico de drogas, da boca de fumo, e tira da idolatria, e diz: meu filho, vem para cá. O ministério pastoral, Jesus, ele começa lhe dando a nossa primeira chave para lidar com pessoas, que é o ministério pastoral. E deixa eu lhe dizer, não foi todo mundo que foi chamado para isso. Lidar com pessoas, querido, não é, eu não posso pegar uma visão, ver o que dá certo e lidar com pessoas. Por quê? Porque pessoas não são robôs. Eu estava em julho, agora na escola manifestando o Reino de Deus, lá em Itajaí, da igreja em que eu congrego. E nós fomos, pessoas do Brasil todo foram visitar a nossa casa de recuperação. E o pastor Ulisses, nunca vi um homem chorar tanto. Começa o louvor e ele chora. Não tem noção, parece que ele está com depressão, o negócio é sério. E ele começou a falar, ele levou nós na casa na realidade ele levou primeiro nós na casa de integração. Então o que acontece? A gente tem uma casa de recuperação, a gente tira o camarada lá na rua, coloca na casa, ele passa pela triagem, faz tudo lá que tem que fazer, passa 9 meses, depois a gente coloca ele numa casa de integração. Então essa casa de integração, a gente reintegra o cara para a vida. Então o trabalho do cara, ele vai trabalhar no ministério, vai fazer alguma coisa. E a gente fez uma padaria, e a gente não, eles, eu não participo disso, eu só dou dinheirinho ali, de vez em quando, para eles fazer esse negócio. E eles fizeram uma padaria na casa de reintegração. E aquelas pessoas, devia ter umas 100 pessoas, a gente entrou tudo lá devia ter umas 100 pessoas, a gente lotou aquela padaria. E o pastor Ulisses, ele abraçou aquele homem que ele tirou da rua e disse: gente, eu só montei a padaria por causa deste homem. Gente, aquilo mexeu comigo, porque eu não quero como que ele faz, eu quero ele. E hoje, boa parte dos recursos da casa de recuperação do SOS são tirados do pão que esse padeiro faz. O cara que a gente tirou das drogas, o pastor Luiz, orava por empresários, Deus dando empresários. O aluguel vai vencer, aleluia. Aí no outro dia a gente chegava na igreja, só tinha mendigo na porta. Aí o pastor Luiz foi orar, ele diz: Deus, acho que você não escutou direito, eu estou pedindo empresário, o senhor está mandando mendigo, que negócio é esse? Aí Deus falou assim: se você não está vendo um empresário nos olhos de um mendigo, o que você está fazendo? Eu procuro honrar muito a minha casa. Vocês vão ver muito falando dos meus pastores. Então, querido, Jesus, ele começa a propor uma palavra pastoral. E ele diz: a Bíblia diz que o pastor, escrito
deixou aparentemente a sua congregação e foi aonde aquela ovelha estava e os trouxe de volta para o aprisco. Isso me faz lembrar uma história de um menino ruivinho, entendamos, um menino ruivinho, que era o último da casa de seu pai, e que ficava lá com as ovelhas, tocando uma harpinha. E, aparentemente, não tinha muita coisa para mostrar. Não tinha muita coisa para mostrar. E a Bíblia diz que ele cuidava das ovelhas de seu pai. E quando um leão foi atacar as suas ovelhas, ele rasga o leão no meio. E a Bíblia diz que após isso chegou um urso para afrontá-lo, mas daí ele não queria mais afrontar as ovelhas, ele queria afrontar Davi. Então são níveis de batalha espiritual. As ovelhas, o leão, ela se levanta contra as ovelhas. Agora o urso, ele quer um pastor. E o Golias, ele quer uma nação. A minha pergunta é: onde é que você quer ficar estacionado? Você quer ficar matando o leão para a vida toda? E deixar o urso te pegar depois? Não, querido, entenda que o ministério pastoral, ele foi levantado para cuidar das ovelhas e não de mulas, como eu havia falado de Samuel. Por quê? Porque o pastor de ovelhas, ele está caminhando e as suas ovelhas estão atrás dele, e aonde o pastor for, elas vão. Agora a mula não. A mula, o pastor fica atrás, as mulas ficam na frente, e o pastor está dando chicotada, está dando pau. Vocês têm que apanhar para andar, vocês têm que apanhar para trabalhar, vocês têm que apanhar para crescer. É desse jeito que nós precisamos crescer, querido. É desse jeito que você precisa crescer. Seu pastor, ele vai ficar a vida toda, tem que chamar na xincha e dizer: menino, cresce, toma a postura de homem, você não é mais moleque. Então, querido, se nós quisermos ter um ministério bem sucedido, quantos estão aqui para ter um ministério bem sucedido? Deixa eu ver a tua mão. Você quer ter um ministério bem sucedido? Então, deixa eu te dizer, você tem que ter um pastor. Você tem que ter um pastor. Que você possa seguir, olhar para ele e dizer: onde esse homem for, eu vou, porque eu sei que o pastorado que é sobre a vida dele é algo genuíno. O principal motivo do Evangelho são as pessoas. Deus entregou seu Filho unigênito por causa das pessoas. Elas são o foco principal do Evangelho. Se você quer amar Deus, é pessoas. Se você quiser servir a Deus, sirva pessoas. E se você deseja entender o coração de Deus, busque o propósito da criação das pessoas. É importante nós entendemos que nós nascemos para nos relacionar. Até o Salmo 133 diz: ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em boa comunhão. Mas, querido, entenda uma coisa: se você passa mais tempo com pessoas do que com Deus, há uma tendência forte
seu ministério por água abaixo. Se você não passar tempo com Deus, você nunca vai entender o propósito de você servir pessoas. E você pode ver, o ministério pastoral, ele é o ministério que mais entra na carne da igreja. Você vai falar com o pastor está lá, meu Deus, não aguento. Acho que se Deus colocasse uma arma ontem na frente dele, acho que eu matava esse cidadão. Graças a Deus que ele não colocou. Porque o ministério pastoral é assim mesmo, querido. Por quê? Porque o ministério pastoral está lidando direto com a carne. O crente perde o emprego, liga para o pastor, mas o crente recebe um aumento, daí ele liga para o pai dele. O crente está precisando de uma cesta básica, liga para o pastor. Agora o crente quer levar alguém para jantar, ele leva um amigo. Fala, Deus. É Deus falando ou não? É bem verdade. É bem verdade? O pastor não quer nem mais sair com camarada, porque toda vez que o pastor sai com camarada, o pastor não paga a conta. Fala, Deus. É, pessoal? Querida, não estou. O miojo é sexta-noite, tá? Feijão com arroz é sexta-noite, aqui é a palavra, amém? Glória a Deus. Aqui eu quero entrar junto com você num lugar no coração de Deus, que possa te dar destino para 2, 3 anos. Então, não se distraia. Algo que eu possa falar, ministrar aqui, pode te dar um destino profético para anos da sua vida. Você não está diante de um pastor, você está diante de um profeta. Então, a mente de ovelha nessa hora ela tem que ser cancelada. E você tem que ter uma mente de governo. Por quê? Porque eu entendi que quando eu fui chamado para ministrar numa reunião de liderança, eu não estou ministrando apenas para uma geração de ovelhas, eu estou ministrando para uma geração de governo. E pelo processo da geração de governo, ele teve que passar pelo tempo da ovelha. Aleluia. Aleluia. Então, querido, você tem. Eu não sei se seu ministério ele é pastoral ou não. A Bíblia diz que eles deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para mestres, e outros para pastores, e outros para evangelistas. Então, pode ser que o seu ministério não seja pastoral, como o meu não é. Mas entenda uma coisa. Você tem que entender o ministério pastoral. Por quê? Porque se vocês não entendem o ministério pastoral, você nunca vai saber o que é ser uma ovelha. De caminhar na visão de um pastor. Querido, deixa eu te dizer, o tempo de ovelha, ele tem os seus dias contados. Aleluia, Deus. Deus atende as palavras. Irmão, você que está com o seu celular e ele ainda não desligou ele, porque acha que Jesus vai ligar, pode ficar tranquilo que Jesus já falou que ele não vai ligar, tá bom? Ele já falou para mim isso, falou, Bernardo, hoje eu não vou ligar para ninguém. Eu digo amém. Então, amém, querido? Amém. Então você tem que entender o ministério pastoral. Diga, eu tenho que entender o ministério pastoral. Entendeu o ministério pastoral? Só que eu não posso ficar me tratando, o meu pastor ele não pode ficar me tratando a minha vida toda como ovelha. Por quê? Porque a ovelha é aquele bicho que está sempre seguindo alguém. E você não é aquela pessoa que está sempre olhando para uma pessoa e dizendo, não, se ele se jogar na ponte eu vou. Não. Você tem que escalar níveis mais altos. E deixa eu te dizer, você continua com o pastor. Mas você vai ter que entrar em um lugar do coração de Deus, em que você vai ter que crescer. E
Em Gálatas, capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz que se o herdeiro ainda for menino, de nada, ele difere do escravo. Então, você precisa crescer, porque existe uma herança separada para você, e essa herança é do Senhor. Ela é do Senhor. Esse propósito, ele é do Senhor. Amém? Esse é o propósito de Deus para nós crescermos. E não é herança material, é uma herança do coração de Deus, que inclui sim o material, mas uma herança do propósito do coração de Deus. Deus não vai derramar suas profundidades em corações rasos, queridos. Nós precisamos crescer na graça, no conhecimento, até chegarmos à estatura de um varão perfeito, como diz o apóstolo Paulo. Nós temos que crescer. Então, à medida que nós crescemos, nós não ficamos só com a cabeça de ovelha. Nós vamos para um lugar em Deus, em que nós possamos liderar pessoas. Fale comigo, liderar. Liderança. Deixa eu falar para vocês, há muito tempo atrás, há muito tempo não, uns 8 meses atrás, eu ouvi essa palavra, dava até um negócio no meu tímpano. Dava até um ardido. Por quê? Porque eu fui tão maltratado na mão dos líderes. Eu apanhei tanto. Mas esse negócio é legal. Porque quando a gente é curado, a gente pode dizer, nem Jesus falou para Tomé, toca aqui, Tomé. Toca aqui, porque não está mais ferido. Jesus disse para Tomé tocar em um lugar onde ele foi ferido, porque ele já estava curado, porque Jesus ele não tinha mais uma ferida para multiplicar, ele tinha uma cura. E quando você tem um coração curado, uma vida curada, você pode curar outras pessoas. E é para esse lugar que Deus está te levando, as pessoas que bateram em você, que te maltrataram. José falou algo muito interessante. Os irmãos do Egito falaram, agora meu pai morreu, José vai pegar nós. E eles falaram, José, meu pai falou que era para você me tratar, nos tratar, agora é como seus servos. E José chorou. Por quê? Porque o teu irmão ele não é teu servo. Ele veio para te servir, mas ele não é teu servo. Você não é aquilo que você faz. Então José chorou porque ele entendeu e ele disse, cara, vocês não são meus servos, vocês vão ser meus irmãos, e a atitude de vocês me servir vai ser algo que vai partir do coração de vocês. Ah, eu sou servo. Não, eu sou filho. E porque eu sou filho, eu sirvo o corpo de Cristo. Aleluia. Deus ele não precisa de água, Deus ele não precisa de peixe, Deus ele não precisa de nada. Então Deus ele não é Deus porque ele fez alguma coisa, ele é Deus porque Moisés, quando disse o que eu vou falar diante de Faraó, disse que o eu sou te enviou. Essa palavra eu sou, ela está em um tempo que não se refere a passado, presente e futuro, é algo que não tem começo, não tem fim, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, o meio e o fim. Essa palavra eu sou, a palavra Deus, se você estudar a palavra Deus teologicamente, ela não tem significado. Por isso que a Bíblia diz que o eu sou te enviou, porque você entende isso? O eu sou me enviou. Quem é o eu sou? É algo que o português ele não conseguiu, ele nunca vai conseguir transmitir essa ideia para nós. Por isso que eu estou até com dificuldade de falar. O português ele nunca vai conseguir transmitir isso para nós. Então, a Bíblia diz, Jesus, ele propõe outra parábola. Por quê? Porque ele está dando a primeira chave. Diga comigo, eu estou recebendo. A primeira chave para lidar com pessoas. Agora Jesus vai me dar a segunda chave. Repita comigo, agora Jesus vai me dar a segunda chave. Qual é essa segunda chave? A Bíblia diz que existe uma mulher que
estava na sua casa e perdeu uma dracma. E essa mulher pegou sua vassourinha, acendeu a luz, ela acendeu sua candeia, colocou num lugar alto. Diga comigo, lugar alto. O povo da igreja do pastor Emerson está cheio de mim, porque eu só falei de lugar alto lá. Mas eu quero ministrar um pouquinho a respeito desse lugar alto. Por quê? Porque qual é a função da liderança? Aqui Jesus ele está falando especificamente para líderes. Ele está dando uma chave para a liderança. Embora não seja, a liderança ela tenha nascido no coração de Deus, nós usamos a liderança e vemos pessoas usar a liderança para maltratar e manipular pessoas, mas não é essa a ideia original de Deus. Então qual é o propósito verdadeiro da liderança? Existe uma moeda que essa mulher perdeu na casa. E essa casa a princípio ela está escura. E essa mulher ela não consegue mais achar essa moeda. Então ela pega a sua vassoura, acende uma candeia e leva até um lugar alto. E ela pega a sua vassoura e começa a varrer e varrer. Deixa eu te dizer, os valores que você perdeu, eles estão dentro de você. Alguns princípios que você perdeu, eles estão dentro de você. Você tem que pegar a sua vassoura aí dentro e varrer bem, e tirar toda a sujeira. Então, essa mulher que representa a igreja, ela pega essa vassoura e começa a varrer, 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 varrer. E ela encontra uma moeda. E a luz, ela está iluminando aquela casa. Então, a igreja, ela está procurando pela moeda, só que ela vai só encontrar a moeda quando ela acender a candeia e colocar para que toda a casa seja iluminada. E o que é essa candeia? É a palavra. Então a noiva precisa da palavra para achar o valor na moeda. Glória a Deus, você está me entendendo? Aleluia. Você está entendendo quão profundo é isso que eu estou... É fundo isso que eu estou ministrando para você. Porque o para quê, qual é o verdadeiro propósito de liderança? Se nós lemos de John Maxwell, Bispo Robson Randolph, Silas Malafaia, Mike Murdock, nós vamos ter lições de liderança impressionantes, mas deixa eu dizer, o primeiro propósito da liderança é achar o valor. É achar um valor dentro de uma pessoa que ela ainda não conseguiu colocar para fora. Então essa casa aqui tem uma moeda e a igreja precisa entrar lá dentro e varrer até achar o valor dessa moeda. E como é que a gente vai achar? Iluminando ela com a palavra. Você pode dar uma salva de palmas para Deus por isso? Isso é liderança. Isso não é manipulação. Líder, você que quer ser um líder, você tem que entender que o seu papel é achar o valor da vida de uma pessoa. Buscar, embora a casa esteja bastante suja. A gente vai pegar muita gente ruim. A gente vai pegar muita gente ruim pelo caminho. Vai ser difícil, vai. Uma pessoa que chega da Umbanda, do Candomblé, vai vir para a nossa igreja, vai vir cheio de defeito. Deus que me perdoe, de defeito. Isso é a coisa mais horrível do mundo. A gente fala de dízimo, aquele camarada não entende. Porque lá, no meu centro, eu
dava um dinheirinho lá e fazendo trabalho e as coisas aconteciam. Agora, depois que eu comecei a entregar o dízimo, eu perdi o meu emprego. A minha vida foi por água abaixo. E a gente vai pegar esse tipo de situação, não adianta a gente dizer, ficar fazendo promessinha. Entrega teu dízimo aqui, a tua vida vai melhorar. Não, entrega teu dízimo aqui, você vai entrar no propósito de Deus. E daí, quando você entrega o que é material no altar, Deus está ganhando uma coisa de você, Ele está ganhando seu coração, porque não precisa do teu dinheiro. A Bíblia diz que Ele é o dono de todo ouro, toda prata, mas que Ele precisa do teu dinheiro. Não precisa. Mas Deus, quando vê você fazer uma oferta de sacrifício, algo que vai doer, Ele está dizendo, Ele está vendo, meu Deus, aquele ali está me entregando o coração. Por quê? Não porque ele está me entregando dinheiro, mas porque ele está renegando os prazeres que o dinheiro pode me proporcionar. Então eu quero que você, eu quero falar um pouquinho, o último tópico sobre liderança que eu gostaria de falar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filemon. Deus, eu estava pregando uma igreja, eu não tinha comido nada. Aí eu fui pregar Filemon, eu digo, igreja, abra sua Bíblia no livro de Filemon. Não. Filemon, amor e madeira. Você tem que entender que você veio aqui por causa de uma boa, não por causa de uma boa palavra. Você veio aqui entender algumas verdades do coração de Deus. E desculpa se eu estou sendo técnico demais. Mas deixa eu dizer, a Bíblia diz que a gente tem que andar em fé, esperança e... Fé, esperança e... Não, fé, esperança e amor. É o que diz 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Portanto, agora andar em fé, esperança e amor. E, dentre esses três, o mais importante é o amor. Então, nós temos fé, esperança e amor. Na fé, nós estamos voando, parece um avião. Na fé, nós estamos nos lugares altos, então a gente está nos lugares altos da fé. Mas se a fé não der certo, aí a gente vai para a esperança. A fé é para hoje, a esperança é para amanhã. E o amor é para a vida toda. Amém? Amém. Então, querido, é como um avião, nós andamos em amor. Decolamos em esperança e voamos em fé. Amém? Amém. Então eu vou decolar com você. Fica tranquilo, a gente ainda vai dar uma chapada boa. Mas antes disso eu quero que você entenda que eu não vim aqui ficar dando pãozinho para vocês, eu vim aqui jogar sementes. Isso eu quero que dê fruto para o seu ministério daqui a 4, 5 anos. Amém? Abre sua Bíblia, Filemon, capítulo 1, né? Só tem um capítulo. Versículo 8. Querida, você está vendo porque eu não fui chamado para ser mestre, né? Eu era tudo. Filemon, esse dia, abre sua Bíblia no Salmo. Ontem eu estava falando Salmos, capítulo. Esse Salmo não tem capítulo. Se um teólogo me pega ontem, ele já liga para o meu pastor e diz: Magrão não sabe nada. Filemon, versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo o velho é agora prisioneiro de Jesus Cristo. Sim, solicito em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre as algemas.
Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Querido, eu não quero me deter muito nessa história, senão a gente não acaba hoje, mas Onésimo era uma pessoa que tinha magoado o coração de Filemão por uma série de fatores. E por um momento o apóstolo Paulo pega esse filho que se chama Onésimo e que o apóstolo Paulo diz que ele gerou em suas algemas no tempo de prisão. Ele diz: meu filho, vem cá, vem aprender. Você não pode mais ficar devendo os outros. Você não pode ter mais duplo caráter. Você não pode continuar sendo essa pessoa que não tem compromisso com santidade, que não tem compromisso com as coisas de Deus. Porque nós queremos produzir um ensino profético. E sim, você tem uma chamada de Deus, sabe, pastor? Aquela pessoa que você olha tem uma chamada de Deus na tua igreja. E você quer usar o camarada, mas a vida do camarada está toda errada. É o Onésimo. É o teu Onésimo, é a tua cruz. Chama ele para perto de ti. Chama ele para perto de ti. Gabriel está se aproveitando. Chama ele para perto de ti, ministra com ele. Diz: cara, cresce. Então, depois, Paulo, ele chega, ele convém que aquele menino não era mais útil para Paulo. Então ele libera o pastor dele de novo e diz: recebe ele agora na tua igreja. Dá uma oportunidade ao menino. Pega, que a roubada é tua. Então é isso, esse é o verdadeiro fator da liderança, essa é a verdadeira missão da liderança. É o apóstolo Paulo chegar diante de Onésimo e dizer: você não pode continuar com essa mesma vida, então eu vou entrar aí, vou pegar minha vassourinha, e à medida que a palavra me ilumina, eu vou tirar toda a sujeira daí, e eu tenho certeza que tem uma dracma aí dentro, eu tenho certeza que tem a glória de Deus aí dentro. E deixa eu te dizer, quando eu achar a glória de Deus aí dentro, eu vou fazer você colocar para fora. E quando você colocar a glória de Deus que está dentro de você para fora, aleluia, eu vou te colocar no destino profético. Aí sim você vai pegar o microfone. Então, pessoas que cantam: quem me viu passar na prova não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. Não teve um apóstolo Paulo. Por isso vem vomitar suas mágoas no altar. E eu que estou no pau, e agora vocês vão ter que me engolir.